Olá meninas, tudo bom? Hoje é 1º de outubro de 2020, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 11º dia do propósito Caminhada de Oração 7 e o tema de hoje é Tem Morte na Panela. O texto-chave está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Antes de entrar no devocional, hoje como é o primeiro dia do mês de outubro, e o primeiro dia do mês é a mesma sensação para mim do que segunda-feira, aquela sensação de renovo, recomeço e de que tenho uma chance para fazer coisas novas, para investir na minha vida. Vou ter ali 31 dias para administrar a minha casa, administrar meu tempo. E quando você, irmã, começar a cada mês, você ter essa sensação de renovo, de frescor e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse mês? O que o Senhor tem para nós dois juntos, nossa caminhada, nossa jornada? Isso você vai ver, irmã, que a sua vida vai ficar bem mais leve. E eu queria dar uma dica aqui para a gente fazer uma lista. Faz uma lista hoje, quando você puder, se possível hoje, uma lista do que você pretende fazer. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa os seus olhos dar uma passeada pela casa e você vê o que você precisa fazer. Eu preciso fazer muita coisa, irmãs, porque até o final do ano, se possível, eu quero fazer algumas coisas, cuidar de alguns detalhes aqui da minha casa, mas especialmente agora no mês de outubro eu preciso dar uma arrancada boa e eu quero fazer essa lista, né? Eu quero fazer uma lista de que livros eu quero ler, se eu vou ler algum livro, né? Coloca essas metas, irmã, se desafie, toma as rédeas da sua vida, invista em você. E quando você começar a fazer isso, todos os meses, pouco a pouco, você vai ver o quanto é maravilhoso, o quanto a gente cresce e amadurece, e a gente vai tendo uma vida mais leve, porque quanto mais organizada a gente vai ter uma casa e a nossa vida, mais a gente tem tempo para investir em coisas que o Senhor quer que a gente invista. Bom, vamos lá. O texto-chave, irmãs, é 2 Reis, mas vamos ler primeiro, eu preciso de ler aqui, primeiro Cantares. Cantares capítulo 8, no versículo 8 e 9, fala assim: Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Agora fala o versículo 9. Se ela for um muro, nós vamos edificar sobre ela uma torre de prata. Mas se ela for uma porta, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Esse texto, enquanto eu preparava esse devocional, esse texto vinha no meu coração, mas eu não coloquei ele. Falei, acho que não tem necessidade, mas hoje de manhã não teve jeito e eu senti que eu precisava falar isso aqui primeiro para nós. Por que eu estou trazendo esses 3 devocionais que eu vou trazer, né? Foi ontem, o de hoje e o de amanhã. O de ontem nós falamos sobre homens que estão levantando seus próprios nomes, construindo seus próprios impérios. E hoje nós vamos falar que tem morte na panela. Por que eu vou falar sobre isso? E aqui está dizendo, irmãs, que se nós temos uma irmãzinha, e eu quero que você imagine aí uma irmãzinha, você tem uma irmã, e essa irmã ela for um muro. Então ela já é uma pessoa que ela consegue se proteger. Então nós vamos edificar ela cada dia mais e nós vamos levantar na vida dessa irmãzinha uma torre de prata. Algo, como é que eu vou dizer? Algo valoroso, algo bonito, né? Algo mais solidificado. Mas se ela for uma porta que ela não tem muito domínio, ela é aberta, ela não se protege, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Isso é um texto muito bacana. Então, irmãs, eu quis trazer esse devocional para nós. Por quê? Porque eu já tenho um carinho especial para vocês. Eu já sinto, assim, uma responsabilidade até. Sinceramente, eu já sinto uma responsabilidade com a vida de vocês que participam. Principalmente as que estão comigo 3 anos. Então, esses temas que eu estou trazendo, primeiro Deus falou comigo. Deus está treinando a minha vida. E nós estamos nesses 3 anos aí de caminhada, aprendendo a nos edificar por dentro, né? Aprendendo aprendendo coisas novas, a nos edificar, a ter intimidade com Deus. Mas nós precisamos também, irmãs, a olhar o lado de fora. Lembra quando nós falamos na caminhada 4
Nós falamos bastante de Neemias, nós falamos das portas, né, das restauração das portas, dos muros. O inimigo, irmãs, ele quer assolar a vida do ser humano. E ele começa por fora, né? Ele vem por fora, destruindo os muros, destruindo as proteções. E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo, e vamos viver cada dia, talvez até pior, nós precisamos desenvolver essa proteção em nós mesmas. Então, por isso eu falei ontem sobre esse tipo de homens que estão se levantando. E, às vezes, antigamente, né, há uns anos atrás, quando vinha uma palavra de exortação sobre esse tema, falava-se muito de pastores, né? Cuidado com os falsos pastores e tal. Hoje em dia, irmã, não é... O foco hoje em dia nem é falsos pastores, porque hoje em dia é muito outros tipos de homens que estão surgindo. Estão surgindo profetas, coach, tudo quanto é tipo de gente querendo trazer para nós um conteúdo, trazer para nós uma informação. E nesse tempo, esse excesso de informação, tem líderes, tem palestrante, tem coach, tem psicanálise, tem psicologia, mas eu não sei nem descrever a infinidade de tanto tipo de títulos que está surgindo. Eu não estou dizendo aqui, irmãs, que eu sou contra essas coisas, de jeito nenhum. Eu tenho uma aptidão, né, para ensino, eu tenho uma aptidão que eu gosto, é uma área que qualquer área dessas áreas de ensino que eu tenho certeza que se eu me inscrever e me esforçar, talvez eu consiga trabalhar em qualquer área dessa aqui, mas eu estou querendo trazer um alerta para nós, porque esse excesso de informação, irmã, ele também te desgasta, ele também te distrai. Muitas vezes a gente fica até cansado e nós vamos ter que ter sabedoria, discernimento para entender aonde nós temos nos alimentado. Especialmente aquelas que são no estilo que eu sou. Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa faminta pelas coisas de Deus. Eu não sou uma pessoa relapsa que, eu não quero aprender sobre isso. Eu não gosto desse assunto. Não, eu quero saber, eu gosto de saber, eu corro atrás de saber. Mas essa palavra veio para mim em primeiro lugar. E eu quero contar para vocês uma coisinha. Enquanto eu estava assim, nesses meses que eu fiquei fora da caminhada, que eu fico assim atenta, né? O que o Senhor está me ensinando, o que eu posso depois compartilhar, eu tive um sonho. Eu tinha acabado de conhecer, assim, na internet, uma pessoa que estava dando uns ensinos bem bacana, e eu gostei, e eu estava assistindo sempre. E eu tive um sonho um dia, tive um sonho com essa pessoa, que essa pessoa estava decidindo que ia fazer uma palestra, e ela estava muito ansiosa, ela tinha que dar essa palestra, é um homem, e eu tive um sonho. Nesse sonho, não vou contar detalhes, mas eu vi que tinha muita sujeira. Ele estava muito envolvido numa sujeira de fezes até, né? E eu acordei e falei, que estranho. E é engraçado que no sonho eu falei para ele assim, toma chá de alecrim, porque chá de alecrim ajuda na purificação, né? Aí ele, achei até engraçado, falei, nem sabia que chá de alecrim era tão assim. Depois eu fui pesquisar e realmente é um chá bem depurativo. E eu comentei com uma amiga minha, pastora, desse sonho. Quando eu comentei, ela falou, coincidentemente, eu sonhei quase o mesmo estilo. Eu sonhei com uma pessoa, me dava uma comida para comer, e quando eu comia, era como se fosse cocô. Então, nesse sonho, quando eu tive esse sonho, o Senhor colocou no meu coração, vigia com essa pessoa. Vigia, se possível, nem fique escutando e nem escute mais. Tem alguma coisa suja, alguma coisa aí que está impuro, né? Então, irmãs, nesse tempo nós vamos ter que avaliar essas coisas. Está surgindo muita gente, vai surgir muita gente bacana, eu não estou dizendo, né? Vai surgir muita gente bacana. Deus está levantando muitos outros novos servos, mas nós vamos precisar ter sabedoria. Vamos entrar na palavra que o Espírito Santo fale e completa muito melhor, né, irmã, do que eu ficar aqui falando. Bom, em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 38, conta-se a história de um tempo difícil ali na cidade, e nós vamos falar aqui. Voltou Eliseu,
era sobre o profeta Eliseu. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa. Presta atenção nos detalhes da leitura, irmã. Capa, né? Profeta. E encheu essa capa dessa colocyntitas. Voltou, cortou em pedaço e pôs na panela, visto que ele não conhecia. Depois ele deu de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram: Morte na panela ao homem de Deus, e não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Vamos continuar aqui. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe aos homens de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espiga verde do seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante dos homens? Ele tornou a dizer: Dar ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãs, essa história está contando que Eliseu chega na cidade ali, na cidade de Gigal. Ele foi reunir com os filhos de profeta, com os discípulos de profeta. Estava todo mundo com fome, havia fome na cidade, e ele pede a um daqueles discípulos de profeta para ir pegar alguma coisa e fazer para esses homens. E esse profeta novo pega uma folha que ele não conhecia. Irmãs, por que está tendo fome na terra? O povo, há um despertar de fome espiritual nesses últimos tempos. Da mesma forma que há uma avalanche de conhecimento, né, de sabedoria, por isso está se levantando tanto esses títulos que eu disse, porque essa unção dessa era está se movimentando. Se isso acontecesse, se a gente tentasse viver isso em outra época, não ia dar certo, porque não estava essa unção liberada sobre a terra. De sabedoria, de conhecimento. Hoje todo mundo sabe um pouco de tudo, né? Todo mundo que quiser, tem tanta informação, você pode ficar informado sobre tudo. Então, ele pede esse homem para fazer essa comida. E o que acontece? Essa comida, ela era um veneno. Eu não sei, aqui não, a história não diz, mas a gente pode imaginar que alguém passou mal e os homens gritam: tem morte na panela. E o homem de Deus, que é o profeta Eliseu, já mais velho, experiente, né? Ele chega ali e ele fala: me dá um pouco de farinha. Colocaram farinha, ele deve ter orado e retirou, purificou aquele alimento e eles comeram. Mas aquilo não era uma comida para ser comida, né? Comeu porque era o que tinha ali de imediato. Mas Deus trouxe a provisão, enviou um homem que trouxe esses pães, 20 pães de cevada, e ele pediu um outro servo: serve para eles. E o servo ainda disse: será que isso não vai dar? Né? Mas Deus multiplicou, e Deus disse através do profeta: eles vão comer e vão sobejar. E ainda sobrou, né? Nós vemos já a multiplicação dos pães aqui com a vida de Elias. Bom, irmãs, baseado nessa fome do povo que nós estamos tendo agora, fome por conhecimento, por sabedoria, muitos falsos profetas, lobos em pele de ovelha, têm se aproveitado do povo. E eu quero que a gente comece a avaliar agora a nossa vida nessa questão. Bom, nós vemos aqui que esse cara era um discípulo do profeta. Nós vemos que quando ele foi pegar a comida, ele colocou na sua capa. Tem muita gente com capa de profeta, jeito de profeta, anda com os profetas, mas ele não é profeta, irmã. Ele não está preocupado com o povo. Ele quer comer a carne das ovelhas. Então, esse cara aqui, ele era um inexperiente. Ou eu não sei se ele era sincero, porque ele não teve discernimento, nem de saber que aquela planta, um discernimento
físico até, né? Nem tanto espiritual. Ele não teve nem discernimento, porque aqui mesmo está falando que ele não conhecia aquela planta. Ele está dando de comer uma coisa que ele não conhece. Irmãs, é muito sério quando quem tem um chamado de pregar, quem tem um chamado de ensino, começa a pegar essa área e fazer sem saber o que está fazendo. É lógico, nós estamos todos aqui aprendendo, e eu não estou dizendo que eu sei tudo e que eu sei a palavra. Eu estou dizendo que tem que ter um coração disposto a viver aquilo que você está falando. Porque senão, nós vamos ver aqui para frente, agora nós vamos ler Apocalipse, a seriedade da coisa, né? Então, irmãs, o que acontece? Nós temos que estar vigiando. Tem muita gente que está surgindo com cara de que é e não é. E o objetivo desse povo é comer a carne das ovelhas. E nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 em diante. Eu creio que nós estamos vivendo essa era. Já tem algum tempo, só que agora está mais forte ainda. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós estamos vivendo a era da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas obras são maiores que a primeira. Mas eu tenho, porém, contra ti, que toleras mulher Jezabel, que se diz, a si mesmo declara, profetiza, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Eu dei tempo para que ela se arrependesse, todavia ela não se arrependeu da sua prostituição. Eis que eu vou colocar ela numa cama, bem em grande tribulação, e juntamente com os que adulteram com ela, se eles não se arrependerem das suas obras que ela incentiva. Eu vou matar os seus filhos e toda a igreja conhecerá que eu sou aquele que sonda mente e coração e vos darei cada um segundo a vossa obra. Deus está falando aqui para a igreja de Tiatira, irmã. Isso aqui é uma palavra do Senhor para a igreja nos últimos tempos, que tem contra a igreja, esse tipo de igreja aqui, ou contra nós, que tolera a mulher, né, uma mulher Jezabel, que se diz profetiza. Então, irmãs, quando nós temos fome e sede de Deus, nós temos que ter cuidado no que nós estamos nos abrindo, com quem nós estamos nos abrindo. Né? Nos abrindo, que eu falo, nos abrindo para receber. Aqui está dizendo que ela pratica prostituição e dar de comer aos servos aqui coisa sacrificada a ídolo. Tem alguns textos, ou às vezes dá para entender pela palavra, que muitas vezes a comida impura, ela é também comparada com prostituição. Lembra que eu falei que quando Deus separou a nação de Israel, ele separou um alimento. A dieta de vocês vão ser assim. Não importa se as nações comem outras coisas, vocês não vão comer coisas impuras. E Deus deu uma regra ali, você não pode comer carne disso, carne daquilo, né? Explicou direitinho o porquê. Por quê? Porque é impuro. O que eu disse, irmãs? Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos. Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos, porque aquilo vai entrando para o nosso corpo. Agora, você imagina uma comida espiritual. Você comer uma comida espiritual estragada. A comida espiritual, irmã, que é liberado, ou um ensino, eu quero dizer algo aqui, a gente, quando passa alguma coisa para outra pessoa, vai parte da nossa unção. Vai parte da nossa, como é que eu vou dizer? Vai parte do que a gente realmente é. Então você imagina, irmã, você está ouvindo pregadores, ouvindo coach, ouvindo líderes que vivem uma vida bagunçada como essa mulher aqui, que era uma falsa profetisa, que vivia na prostituição. Você imagina, você está ouvindo ensinos de pessoa que parece que é, mas não é, e está no adultério. Você acha que isso está trazendo bênção para a sua vida, irmãs? É lógico que Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas se você está se aliançando com aquela pessoa,
e você está indo como cego para o matadouro, tudo que aquela pessoa está dizendo, isso vai influenciar a sua vida. Então hoje Deus está nos chamando a observar, tem morte na panela. Nessa pandemia, irmãs, eu cortei muita gente que eu acompanhava. Tem gente até muito boa, tem gente até renomado, tem gente que prega muito bem, tem gente que dá um ensino maravilhoso, mas começou a perceber alguma coisa, irmãs. Nós temos que já tirar da nossa vida. Quem tem que levantar um muro de proteção na nossa vida somos nós mesmos. O Senhor nos protege, o Senhor nos livra, mas você tem que ter discernimento. Irmãs, essa turma que está aparecendo por aí, vamos ler aqui em Timóteo, como eu li ontem. Essa turma, isso junta tudo, tá, irmãs? Não junta só coisa espiritual. Isso não junta só gente que fala das coisas de Deus. Isso junta médico, psicólogo. Esse dia eu estava falando para o meu marido, baseado na abertura que está tendo de ter faculdades, né? Isso é bom, muitas faculdades. Hoje em dia é bem mais fácil qualquer pessoa fazer faculdade. Tem muita gente fazendo faculdade sem ter um dom. Muita gente fazendo faculdade sem ter responsabilidade. Muita gente fazendo faculdade sem ter o chamado. E como que vai ser? Antes um médico fazia medicina por amor, fazia medicina pelo chamado, ele se esforçava a qualquer preço porque ele sabia que ele tinha algo que queimava dentro dele por ele ser um médico. Hoje não. Hoje vou fazer por status, né? Hoje a área que está dando é psicologia, então eu vou fazer. Tem muita gente ensinando o que não vive. E quando a gente come esse tipo de comida que não é uma comida sincera, que a pessoa não cuida nem da vida dela, irmã. Porque um pastor, um profeta, qualquer uma pessoa que está ensinando a palavra de Deus com mentira, sem temor, que não vive nem o que prega, você acha que você está comendo o quê, irmãs? Comida de demônios, oferecida a demônios. Né? Não estou falando da palavra de Deus, eu estou dizendo que se uma pessoa que está pregando o que ela não vive, ela está te enganando. E aquela palavra, né, ele tá te enganando, tem um interesse por trás, porque esse tipo de gente hoje em dia, eles estão preocupados, na verdade, você sabe o que é? Com dinheiro. O Deus desse povo é o dinheiro. E eles querem comer a carne das ovelhas. E Deus falou aqui em Apocalipse, eu tenho contra ti que tolera. Tolera onde? Tolera na sua vida, tolera na sua casa, tolera abrindo a sua casa para ouvir esse tipo de pessoa. Então, irmãs, essa é uma palavra que Deus está nos chamando a atenção. Se você tem costume de ouvir muita gente, começa a pedir o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Começa a pedir o Espírito Santo para te dar discernimento. É uma coisa que a igreja precisa, e é como eu falei ontem, não adianta você ficar preocupado com o que vai acontecer no mundo, que o anticristo está levantando, que nação que vai ser, que nação que não vai ser, a candidatura do presidente dos Estados Unidos influencia no mundo, não influencia no mundo. Irmãs, vamos olhar para a nossa vida em primeiro lugar, porque senão você não vai ter discernimento para discernir nada. Nós queremos discernir lá longe, e gente enganando a gente aqui de perto. Vamos ter mais discernimento, né? Então vamos lá, capítulo 3 de Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Agora, o que acontece com esse tipo de gente? Olha para você ver, já preguei essa palavra em outro tema. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, né? E hoje vai entrando pelas nossas casas através do YouTube, através dos grupos de WhatsApp, através de tudo.
Entra sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Então, qual é o tipo de gente que está mais vulnerável para esse povo? Pessoas que estão sobrecarregadas. Quando uma mulher está sobrecarregada, desesperada, sem saber o que fazer, louca para ter uma oração que soluciona o seu problema, que ela não trabalha junto com o Espírito Santo para colocar a casa dela em ordem, ela está vulnerável a qualquer pessoa. E está dizendo aqui também que esse povo vai entrar pelas casas e cativar mulherzinhas que aprende sem jamais chegar ao conhecimento. Irmã, se você está numa avalanche de informação e você não consegue ter uma vida uma vida com eficácia, uma vida que produz algum fruto, então para tudo, irmã. Para com tudo. Volte-se para a palavra, porque esse excesso de informação, ele vai gerar em você uma ansiedade, até mesmo talvez para você se tornar uma coisa que Deus não quer que você se torne. Não, mas essa é a onda do momento, irmã. Essa é a onda do momento. Você tem que ser produtiva, você tem que ser conhecida, você tem que ser próspera, você tem que ser... Será que é isso que Deus quer para nós? Deus tem um chamado. E mais uma vez, irmãs, eu quero que vocês entendam, eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu amo aprender. Mas a gente precisa discernir qual é o sentimento que está por trás. Qual é o sentimento que está por trás? Essa pessoa só quer o meu dinheiro? Ela só quer a minha participação em levantar o nome dela? Isso é muito importante, irmãs. Muito importante nesses dias. Porque aqui está dizendo: acautelai-vos, nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Então aqui está dizendo também, né, como eu disse, esse é o tipo de pessoa. Esse é o tipo de pessoa que está distraída e elas entram pelas casas das pessoas sorrateiramente. Vem com aparência de piedade, parecendo que quer ajudar, né? Mas daqui a pouco dá o seu golpe. Vamos lá. E do modo porque Janes e Jambre resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como também aconteceu com aqueles. Vai chegar uma hora que essa capa desse falso profeta vai cair. E Deus já está tirando a capa de muitos. Não é verdade, irmãs? E você não fica envergonhado, às vezes, quando você vê um escândalo com o pastor, como está havendo aí, gente famosos, né? Famosíssimo. E você fala: meu Deus, era assim e eu não vi? Eu ficaria envergonhada. Porque eu ia pensar: onde está o meu discernimento? Onde está o Espírito de Deus que habita em mim e tem olhos como chama de fogo? Porque antes aqui em Apocalipse, até vou ler aqui, irmãs, que é uma coisa importantíssima que nós precisamos, e eu me lembrei agora. Em Apocalipse capítulo 2, fala que Jesus, eu não sei onde está agora, né? Mas fala aqui, depois vocês leem Apocalipse aí. Fala que Jesus é aquele... Aqui, exatamente, no 18. Eu li, mas não falei sobre ele. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. O Deus que tem olhos como chama de fogo, ele habita dentro de nós. E se você quer ser um servo que caminha junto com o Senhor para conquistar o reino, nós precisamos usar desses olhos de fogo. Nós também temos que ter olhos de fogo. Não vem essas irmãzinhas, entendeu? Picareta, aparecendo diante de nós com a lábiazinha, achando que está trazendo, achando que vai passar a lábia. Não, nós não podemos cair nisso não, irmãs. Nós temos que ter discernimento. Então, que nós venhamos vigiar
Vigiar. Vigia com aqueles que querem comer a sua carne, irmã. Vigia com aqueles que querem meter a mão no seu bolso, que quer te oferecer ajuda em troca de dinheiro. E nós vamos falar sobre isso aqui em Miqueias. Já estou terminando, tá? Então, irmã, está falando assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, né? Paulo estava falando para Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a minha fé, longanimidade, o amor, perseverança. Você tem visto as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Aí ele fala que, ora, no versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostor irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas escrituras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãs, o que vai te tornar sábio não é os livros, não é um coach renomado, não é um pastor renomado, não é um curso com o pastorzinho renomado, com a pastorinha renomada, não é. Isso são ferramentas que podem te ajudar. O que vai te tornar sábio é a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, é a sua intimidade com Deus, é o seu caráter sendo lapidado. É isso aqui que nos torna sábio, é você viver a palavra. Para que o dia que Deus resolver te ajudar, te usar, seja como uma profissão, você vai falar de algo que você sabe. Você sabe. Você não vai fazer por fazer. Tá bom? Que foi o caso de Timóteo, né? Timóteo, quando fala, você vê que ele está passando algo que ele viveu. Ele sabe, ele foi aprovado. Aí aqui fala, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir. Ela é útil para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitos e perfeitamente habilitado para toda obra. Tem um monte de gente que não está habilitado em nada. E eu falo, irmãs, por mim mesmo. Hoje eu estou trazendo ensinamento que eu busquei há 20, 30 anos atrás. Eu não surgi de ontem para hoje, irmãs. Eu não estou trazendo esse monte de ensinamento e buscando e tentando trazer, ativar sua fé de ontem para hoje porque virou moda. Não. É 20, 30 anos buscando. Eu estava até falando isso ontem com uma amiga minha, muito querida, uma pastora maravilhosa. Eu falei para ela, olha, a gente quando está no secreto buscando ao Senhor e buscando e no meio da dificuldade, você não faz ideia do quanto está entrando. Você não faz ideia. A gente faz ideia depois do dia que a gente precisa liberar. O dia que você abre a porta da represa e começa a sair água, você fala, de onde é que está saindo tanta água? Né? Foi o tanto que você foi colocando para dentro. Então, vocês que estão fazendo a caminhada há tanto tempo, faz com dedicação, vocês não têm ideia do quanto Deus está colocando, ó. Não tem ideia. O dia que chegar a precisar, que você vai falar, uau, eu não sabia que eu tinha tanta coisa dentro de mim. Então, irmãs, vamos vigiar. E aí, como eu disse para vocês, que eu acabei cortando muita gente nova foi aparecendo. Tem mulheres sinceras, mulheres que querem fazer a obra, sabe, por amor a Deus. Pessoas que entendem que o seu chamado, que a sua recompensa. Irmãs, esse negócio de recompensa, a gente tem que entender muito isso. É Deus quem nos dá. A tribo de Levi não tinha herança, mas era Deus que sustentava ele. Quando eu faço a caminhada de oração, irmãs, que vocês nem me conhecem, muita, né? 90% não sabe nem quem eu sou, não vê meu rosto, eu não peço nada, eu não quero nada, em nome de Jesus, que eu continue assim. Gente, a recompensa que Deus me dá, eu não conto porque não chegou a hora do testemunho, mas eu fico até constrangida. Então, se você entender que é Deus que te sustenta, que você não precisa devorar a carne das ovelhas dele, que ele vai te sustentar, você vai fazer uma obra muito mais eficaz. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas talvez não precisam ter uma recompensa, né? Que a pessoa às vezes, não estou falando da minha parte, porque não é esse o caso, mas estou falando de
pregadores ou outras coisas, claro, tem que ter uma recompensa física, talvez, né? Mas eu estou dizendo para a gente tomar cuidado com pessoas picareta que vai entrando sorrateiramente e quer arrancar de nós. E depois nós não temos nem como dizer para o Senhor, eu fui lesada. Porque Deus vai falar assim, onde que estavam meus olhos como chama de fogo que devia estar dentro de você observando as coisas? Então a gente tem que crescer e amadurecer. Vamos lá, vamos falar aqui para terminar, Miqueias capítulo 3. Em Miqueias capítulo 3 em diante fala assim: Disse eu, ouve agora, vós cabeças de Jacó e os chefes da casa de Israel. Não é vós outros que pertencem saber o juízo? Deus está falando para o povo de Jacó, para as cabeças, para o chefe de Israel. Não é vocês, é isso que eu acabei de falar, não é a vós outros que deve pertencer saber o juízo? Então Deus vai dizer para nós, não é com vocês, os cristãos, que deveria estar o discernimento? Então como que você foi enganado por um falso profeta? A não ser que foi permissão de Deus, né? Porque às vezes a gente pode, por permissão de Deus, Deus pode permitir que uma pessoa nos engane para que a gente veja a nossa própria miséria e o patamar que estamos. Mas no geral é a nós que pertence o discernimento. Nós precisamos discernir os tempos, os modos, as pessoas, as intenções das pessoas. Jesus disse que nós faríamos obras maiores, irmãs. Jesus era mestre em discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. Vamos lá. Versículo 2. Os que aborrecem o bem, amais o mal. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Eles comem a carne do meu povo. Eles lhe arrancam a pele. Eles lhe esmiuçam os ossos e repartis como com a panela e com a carne no meio do caldeirão. Tá vendo aqui? Ele está falando de pessoas que aborrecem o bem, amam o mal e comem a carne do povo dele. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizessem mal na sua obra. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoa guerra contra aqueles que nada lhe metem à boca. Então, falsos profetas que vêm com lisonja, que vêm trazendo palavras interessantes para quem dá. Você paga, leva. Não paga, leva palavras ruins, né? Portanto, se vós fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se ao sol sobre o profeta e sobre ele se enegrecerá o dia. E Deus está dizendo aqui, trazendo um juízo sobre esses profetas. Os videntes serão envergonhados, os adivinhadores serão confundidos. Todos eles vão cobrir o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e da força, para declarar a Jacó sua transgressão e Israel o seu pecado. Ouve isto, ó cabeça de Jacó, vós chefe de Israel, que abomina o juízo e pervertei tudo o que é direito. Há uma corja de pessoas entrando, pervertendo tudo que é direito, né? Os seus cabeças dão a sentença por suborno, e o seu sacerdote ensina por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então esse povo aí, irmã, está dizendo que o Senhor está com eles. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo de Jerusalém, se tornarão em montões de ruína e em monte de templo, numa colina coberta de mato. O Senhor está dizendo aqui que ia trazer um juízo para Jerusalém por causa desses falsos profetas. E, irmãs, viu aqui em Apocalipse que Deus falou que vai colocar numa cama a Jezabel com os seus filhos. Se nós ficarmos nos metendo com esse tipo de gente, já a gente está colhendo. Já a gente está colhendo coisa ruim, porque nós estamos comendo das suas comidas contaminadas. Sendo que nós temos um Espírito de Deus lindo, maravilhoso, que nos ensina todas as coisas. E eu vou falar pela terceira vez, não sou contra nada de pessoas que fazem a obra.
Porque eu estou aqui também tentando fazer, né, irmã? Mas eu quero andar com os servos fiéis. Eu quero andar com os verdadeiros. Eu quero andar com homens e mulheres quebrantados. Homens e mulheres que estão chorando e desejando e transformando a sua vida por uma mudança e transformação do reino. Pessoas que querem ver genuinamente a transformação da vida do outro. Não quero andar com gente que está com o coração ainda cheio de vaidade, que quer exaltar seu nome, que quer construir seu império, porque senão eu vou ficar igual, irmã. Porque o homem é corruptível. Tá bom? Então vamos lá. Para terminar, Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês vão conhecer eles. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelo seu fruto os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, irmãs, essa palavra é para que a gente se levante e a gente tenha discernimento. E para que a gente esteja alerta e vigilante. E decidir que tipo de mestre e guia nós queremos ter nos ensinando. E outra coisa, a Bíblia diz também que nós somos tentados na nossa própria cobiça. Então tenha cuidado, se esse tipo de gente fica se achegando muito a nós, é porque talvez nós também temos um coração que precisa ser limpado. Porque se nós somos tentados a nossa cobiça, para cada Jacó existe um Labão que chega, né, trazendo ali, oferecendo muita coisa, mas que no final ali vai te escravizar. O que Jacó disse a Labão? Labão, eu trabalhei com você e você mudou meu salário 10 vezes. Ou seja, gente que está sempre se aproximando, querendo ganhar vantagem. Querendo ganhar alguma coisa. Né? Então, irmãs, essa é uma palavra de alerta para nós. Vamos nos posicionar como servos verdadeiros, genuínos. Vamos ter amor às almas. Eu não li um texto aqui, talvez deixe para amanhã, que fala, né, do mercadores de alma. Estão fazendo mercado das almas, irmãs. Não estão tendo amor pelas vidas. Ah, mas e o meu tempo que eu gastei estudando? E o meu tempo que eu gastei preparando essa palavra? E o meu tempo que eu gastei 40 minutos falando, né? Fora o tempo que eu fiz. E o meu tempo? Eu preciso ser remunerada. Então você não sabe que o Senhor dos Exércitos é o seu Pai. Nós podemos sim empreender, irmã, nós podemos ter um negócio, trabalho. Agora, usar a palavra do Senhor, usar para enganar as pessoas, não façam isso, porque Deus vai trazer juízo, como falou em Apocalipse. E Deus dá corda, irmã. Deus dá corda. E vocês viram aí, nesse grande escândalo que teve no Brasil, mas essa pessoa ficou com o ministério tantos anos, Deus dá corda. A própria palavra em Apocalipse disse, eu dei tempo para que ela se arrependa, eu estou dando tempo para que as pessoas se arrependam. Nabucodonosor teve tempo para que ele se arrependesse. Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho, tá? Para hoje, que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa, assim, que a gente possa nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor por esse evangelho tão fraco que nós estamos vivendo, tão oba-oba, tão de congressos e cursos pagos, que podemos sim, irmãs, investir, como eu vou dizer mais uma vez, eu invisto com o maior carinho, aliás, eu posso dar até mais, já aconteceu isso várias vezes, de vir um pregador e eu dar muito mais para ele do que uma oferta que eu daria, porque eu senti de Deus que era uma pessoa sincera e que trouxe uma palavra que me abençoou, e eu amo abençoar quem me abençoou. Mas se a gente vê que é picaretagem, nós temos que cortar, irmã. Nós não temos que tolerar isso, pelo menos na nossa vida. Na minha vida, não vem tirar vantagem, não.
tá bom? Hoje não vou deixar a música aqui, mas a música é uma música que eu quero que a gente cante e louve ao Senhor, né? Uma música da Vineyard, Quebrantado, dizendo para que o Senhor quebrante o nosso coração. O Senhor é o nosso pão, o Senhor é a nossa comida pura. Deus quer ter intimidade com você, irmã. Deus quer falar com você. Tampe um pouco as vozes, né? Tira um pouco esse excesso de tanta coisa e dá uma parada para ouvir o que Deus quer te ensinar. Deus quer falar com você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.